Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Facebook da Casa do Caminho. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo, do livro Pão Nosso. Estamos aí fazendo o estudo completo deste livro maravilhoso. Parece que tem uma travadinha aqui. Digam um oi para mim, digam se tá tudo bem, se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Deixa eu ver se aparece algum comentário aqui antes de eu continuar a falar. Ah, apareceu. Oi, Elza, boa noite. Tem um filtrinho aqui ajudando, né, Elza? Obrigada pelo elogio, querida. Coloquei esses brilhos aqui hoje para brilhar a nossa noite. Maria, querida, boa noite, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando bem a live? Que eu mudei de posição aqui na minha sala e eu espero que o áudio esteja bom. Elza disse que não está nítido, acho que é por conta do filtro, né? Se ficar ruim, eu tiro. Boa noite, Airã. Seja bem-vinda. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Boa noite, Adailton. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Acho que tá ok, né? Ah, Irã disse que o som tá bom. A imagem que por conta acho que do filtro, né? Se travar, vocês me avisam que eu tiro, tá? As estrelinhas. Boa noite, tia Dulce, minha linda. Então tá bom. Então eu já vou dando oi aqui para vocês. Otília Colombo, boa noite. Carla falou que tá picotando o áudio. Deixa eu ver se eu tirar o efeito aqui se melhora. Peraí. Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Boa noite, tia Dulce. Me digam se melhorou o áudio, se parou de picotar. O áudio que é importante, né? A Elza disse que tá travando, Elza. Que chato, né? Não, eu nem preciso aparecer muito, tem que aparecer o áudio que tem que estar bom, né? Digam aí pra mim se depois que eu tirei o filtro se melhorou. Boa noite, Rosana. Boa noite pro Décio. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Marcos diz que tá melhor. Então tá bom. Boa noite, professora Edinalva. Diz que está ouvindo bem. Um beijo para dona Tina. Deus vai amparar. É verdade, viu? Olha, nesse frio, não gosto de frio, logo já penso também nos nossos irmãos que não têm um abrigo, né? É triste. Vamos vibrar na hora das vibrações por todos eles, com certeza. Elza disse que agora tá ótimo, que bom. Acho que o filtro atrapalha, né, a transmissão. Mas tudo bem. Carla Maciel pedindo vibrações. Dona Tetê, meu amor, que saudade de você. Seja muito bem-vinda, minha linda. Kislaine França, boa noite, Kislaine, seja bem-vinda. Carla diz que picotou novamente. Deixa eu alterar aqui a internet, vamos ver. Boa noite, Gu, seja bem-vindo, meu amigo. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se voltou. Voltou, pessoal? Hoje a internet tá judiando, né? Me digam se voltou. Se tá melhor. Dei um oizinho aqui pro Gustavo, pra dona Terezinha, Elza, Carla. Mandem mais oizinhos aqui pra eu ver se tá bem, se melhorou. Troquei a internet aqui, troquei a conexão.
Digam aí pra mim se tá melhor. Deixa eu ver, tem um outro telefoninho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver dele aqui se tá tudo bem. Vamos ver. Melhorou, pessoal? Eu tô aqui olhando pelo outro celular, que aí eu tô conseguindo ver a mensagem de vocês. Por aqui não tô conseguindo. Mas tudo bem. Eu tô com outro telefone aqui olhando a mensagem, porque nesse aqui que eu tô fazendo a live sumiu as mensagens de vocês. Mas eu vou olhando por aqui. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda, diz que agora sim. Regina Mobará diz que ok. Marcos André diz que ok. Gustavo pedindo vibrações. Patrícia pedindo vibrações. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Kátia Lourenço diz que tá melhor. A Irã diz que ok. Muito bom. Deixa eu abaixar o volume aqui, né, para não interferir. Então vamos lá. Falta 2 minutinhos pra gente começar o nosso estudo. Então, quem é a primeira vez, seja bem-vindo. Mas eu tô vendo um rostinho conhecido aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a Casa do Caminho voltou a funcionar de forma presencial terça, quinta e domingo. Tem que fazer agendamento pelo WhatsApp da Casa do Caminho. De terça e quinta o tratamento começa às 20 horas, né? Palestra, passo coletivo, tudo mais. E de terça e quinta são apenas 25 lugares. Aos domingos são 25 lugares por sessão e nós fazemos 3 sessões, então por isso tem mais capacidade aos domingos, né? Então aos domingos é às 9, às 10 e às 11, 3 sessões, tem que agendar. Terças e quintas, uma sessão só a partir das 20 horas, também 25 lugares. Certo, pessoal? O que mais? A gente está no nosso projeto da cesta básica, quem puder ajudar com alimento para cesta básica não perecível, a gente aceita. Nosso bazar funciona regularmente de segunda a sexta, da 1h30 das 13h30, né, às 17 horas, na parte da tarde. Aos sábados e domingos, não é sempre que a gente consegue estar com o bazar aberto, tá? Mas quando a gente tem voluntário lá, a gente abre também. Aí é só dar uma ligadinha se alguém quiser ir sábado e domingo, ou mandar o WhatsApp que a gente responde. Que mais que eu tenho para falar? Aceitamos doações de todos os tipos e agradecemos sempre todo mundo que nos ajuda com tudo, tá? A Casa do Caminho, ela se mantém através da ajuda de todos. A união faz a força, literalmente, na Casa do Caminho. E acho que é isso. O livrinho que a gente está estudando é o Pão Nosso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 24, Filhos Pródigos, né? Uma lição retirada uma lição retirada da parábola, né, do filho pródigo. Muito legal. Hoje a lição é maravilhosa. A Léo deu boa noite, Marilene deu boa noite. Edinalva, pessoal mandando aqui coraçãozinho. Hoje vou olhar as mensagens aqui por este outro telefone. Se eu perder alguma mensagem, peço que me perdoem. Ó, agora entrou aqui Elaine pedindo vibrações, porque aqui onde eu tô fazendo a live não tá subindo, tá? Mas eu vou tentar falar oi para todo mundo aqui. Durante a live, se vocês quiserem mandar nome para as vibrações, podem colocar. Lembrando de colocar se é encarnado ou desencarnado, e que a gente também tem uma listinha de vibrações pelos animaizinhos de estimação. Podem mandar os nomezinhos aqui, tá bom? Aí coloca lá se é gatinho, cachorrinho, se for pessoa, né? Se é encarnado ou desencarnado, pra gente colocar nas vibrações, certo?
podem compartilhar esta live à vontade, compartilhar a página da nossa casa. E uma outra coisa antes de eu começar. Todas essas lives aqui, elas ficam gravadas no YouTube. Então, acabou essa live, gostei aqui do que a Renata falou. Compartilhem com alguma pessoa que vocês achem que vai ser importante, né? Que vai ser benéfico para ela. E todas as lives aqui a gente tem baixado e nós temos um canal lá no YouTube que também estão ficando as lives lá, todas baixadas. Então tem uma playlist com as lives do Caminho, Verdade e Vida, que terminou, e tem uma nova playlist que lá estamos abastecendo com os capítulos do livro Pão Nosso, tá? E é isso. Vamos começar? Nesse instante, eu sei que às vezes a gente coloca a live e vai fazer alguma outra atividade, né? Não tem problema nenhum. Mas neste momento agora da gente fazer a prece, da gente começar o estudo, vamos largar tudo que a gente está fazendo e vamos só se concentrar na prece. Combinado? Vamos lá? Então, nesse instante, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele pela nossa vida, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo a Ele pelo planeta Terra, esse planeta que nos provém tudo o que necessitamos para vivermos bem por aqui. Vamos também elevando o nosso pensamento e cumprimentando a Jesus, nosso mestre, nosso guia, esse Espírito maravilhoso, evoluidíssimo, que aceitou como missão a governadoria do planeta Terra. Vamos agradecê-lo por isso. E da mesma forma, também vamos rogar que Jesus, o nosso mestre de luz, continue olhando por nós, rogando por nós e nos dirigindo para o bom caminho, para o caminho do amor, da fraternidade. Vamos também levando nosso pensamento ao Espírito Dr. José Maurício, mentor da nossa casa, agradecendo a ele pela oportunidade de trabalho. Vamos também agradecendo os nossos mentores em particular, os mentores da Casa do Caminho, rogando humildemente que eles se façam presente em nossos lares, nos auxiliando com o estudo, nos auxiliando com as nossas dores, com os nossos temores. Vamos rogando que esses espíritos amigos nos acompanhem durante o estudo de hoje. E assim, envolvidos nesse amor, nessa paz, nessa alegria, vamos dar início a mais um estudo. Que assim seja. Ai, como é bom, gente, é bom demais fazer uma prece, é muito bom, por isso que a gente fala assim, para tudo que tá fazendo e vem fazer uma prece, que é muito gostoso elevar o pensamento. Eu me sinto assim, levantando da cadeira, levitando literalmente, é muito bom, gosto muitíssimo de fazer prece, é muito bom. Como a gente falou aí no comecinho, nós vamos fazer o estudo desse capítulo aqui, 24. Eu vou ler ele para vocês bem rapidinho, mas hoje foi muito interessante, né? Geralmente, quando eu vou preparar a live, eu leio e releio algumas vezes a lição, eu vou no Evangelho, né? Lembrando que esse livro, da mesma forma que é o Caminho, Verdade e Vida, ele vai ter um versículo aqui da Bíblia, né? E aqui vai ter a explanação do Emmanuel. Então eu sempre vou nesse versículo da Bíblia, leio uns versículos anteriores, leio o capítulo todo geralmente, e aí organizo minhas ideias para poder conversar aqui com vocês. Hoje, quando eu li esse capítulo Filho Pródigo, eu me lembrei de outros 2 livros e aí fui neles. Hoje eu fiz praticamente, parece que eu tava fazendo um trabalho da escola, porque eu fui pegando um livro, outro livro, né? E eu vou até mostrar para vocês, porque eu acho que são livros muito dicas valiosas aqui, que eu vou mostrar para vocês antes de começar a leitura, que eu usei. Um livro que eu usei é esse aqui, ó. Mais grossinho até do que uma Bíblia. É esse livro aqui, ó. Parábolas e Ensinos de Jesus. Este livrinho aqui, pessoal, é muito legal. Tem todas as parábolas, né,
do Evangelho com uma explicação maravilhosa de cada uma. E como a gente hoje vai falar da parábola do filho pródigo, eu vim ver o que tinha de bom neste livro, ó, que tem aqui a parábola do filho pródigo. É muito enriquecedor, porque às vezes a gente lê ali no Evangelho, a gente pega só aquela história e às vezes a gente nem consegue se colocar naquela história. E as parábolas têm muito disso, né? Às vezes você ouve lê uma parábola, ou ouve, enfim, e aí você não consegue nem se encaixar, não consegue entender direito o que Jesus quis dizer. Esse livro aqui é mágico, pessoal. É muito, muito legal. Eu vou até pôr na tela aqui de novo. Muito bom. Usei esse livro aqui para falar. Depois eu vou ler um trechinho aqui que eu marquei para vocês. E essa parábola, ela fala muito da gente errar, é assim, da gente chutar o balde e depois ir buscar o balde, né? Que é isso aí que o filho pródigo fez. Ele chutou o balde, tem que voltar para pegar, né? E aí, quando a gente chuta o balde, tem que voltar para pegar, a gente tá fazendo a nossa reforma íntima. E eu, pessoal, sou apaixonada por esse livro aqui, ó. Reforma Íntima Sem Martírio. Eu amo. Ó, vou pôr aqui na tela, às vezes alguém quer dar um print, né, do livro. Reforma Íntima Sem Martírio. É muito legal esse livro, tá? E aí eu também tirei duas coisinhas dele aqui sobre reforma íntima que vai ajudar muito a gente a ir buscar o nosso balde, tá? Então agora eu vou ler a lição do Emmanuel, mas eu quis mostrar para vocês que às vezes vale muito a pena a gente buscar outras referências do mesmo assunto, para a gente organizar melhor a nossa ideia. E aí a gente consegue se colocar ali naquela história, consegue trazer para a nossa vida e consegue, aos pouquinhos, introduzir aquelas lições na nossa vida e melhorar, tá? Então, a lição de hoje do filho pródigo está em Lucas. Amo, né, gente? Já falei para vocês que esse evangelista é maravilhoso. No capítulo 15, no versículo 17. O versículo 17 é bem no meio da parábola, tá? A parábola do filho pródigo tá no capítulo 15 de Lucas, começa no versículo 11. E o trechinho que ele pegou é assim: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Antes de ler a lição do Emmanuel, rapidamente vou contar para vocês, vou cronometrar aqui em 1 minuto a parábola do filho pródigo, mas leiam lá depois com calma, tá? Em resumo, o homem tinha muito dinheiro, o pai tinha 2 filhos e um deles falou assim: eu quero a minha herança agora. E o pai falou: tá bom. Pegou lá, dividiu quanto era o dinheiro lá, que fazia parte da herança, deu e o filho saiu, torrou tudo. Ó, foi pra esborne, acabou com todo o dinheiro. E aí, quando o dinheiro dele acabou, ele começou a passar fome, inclusive, né? Ele não tinha mais dinheiro pra nada, ficou lá o Léo, passando fome. E um dia lá que ele tava passando muita fome, ele parou, viu que não conseguia nem... Ele tentou até comer a comida dos porcos e não conseguia nada. Ele falou assim: o quê? Nem os funcionários do meu pai, nem quem trabalha pro meu pai tá numa condição tão ruim quanto a minha. Né? Então, se ele tratava os funcionários assim tão bem e tudo, e eu tô nessa situação tão horrorosa, eu vou voltar, vou pedir perdão pro meu pai e vou falar: olha, eu não sou mais digno de ser seu filho, mas eu posso ser o seu servo, né? Posso ser o seu empregado, que já era melhor do que o que ele estava passando ali. E assim ele fez, né? Nesse momento dele de reflexão, de arrependimento, vamos colocar assim, ele volta. E quando ele volta, que ele vai falar isso, porque ele fala isso pro pai dele, o pai dele nem dá muita atenção, porque ele fala, já vai logo mandando ele trocar aquela roupa dele que já tá imunda, né? Que ele virou um mendigo, mandou trocar a roupa, trazer a melhor túnica, a melhor sandália, mandou matar um novilho, mandou fazer aquela festa, né? Para o filho. Esta é a parábola do filho pródigo. Ah, não, ainda tem mais um detalhe. Aí o irmão também vai lá e fala: mas como assim? Ele vê a festa e pergunta para um dos empregados, falou assim: que festa é essa? Aí ele fala: seu irmão que voltou. Aí ele vai pro pai e fala assim: como assim?
Eu tô aqui do seu lado e você nunca me deu um novilho para eu festejar com os meus amigos? Ele que foi que gastou todo o seu dinheiro, que fez toda a lambança, o senhor tá fazendo essa festa, né? O irmão fica indignado. E o pai responde: tu sempre esteve ao meu lado, então você já tinha de tudo. Estamos comemorando um filho que tinha se perdido e agora voltou. A parábola, nas minhas palavras, bem rapidinho, é essa, mas depois eu recomendo lá que vocês leiam, né, com todos os detalhes. Contando a parábola, a gente vai ler aqui a lição do Emmanuel e vamos pensar no quem é o filho pródigo, como é que ele se encaixa na nossa vida, quem é o irmão, né? O que ele fez, como é que a gente também faz igual, né? Vamos lá? O Emmanuel fala assim: examinando-se a figura do filho pródigo, né? Que é o que foi lá, gastou todo o dinheiro, voltou para trás arrependido. Toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo, né? Gastando todo o dinheiro. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Então, a gente não vai se encaixar só no filho pródigo, quem foi lá, pegou todo esse dinheiro e esbanjou. Não é só esse. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquias, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. Então, ele está falando aqui, né, no filho pródigo, não é aquele só que gastou dinheiro à toa. Gastou inteligência, gastou o tempo, gastou o talento à toa com coisas que não produziu, né? Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, um cientista, quantos cientistas aí não trabalham para o lado obscuro, vamos dizer assim, né? Trabalham para desenvolver medicamentos mentirosos, desenvolver medicamento para causar doença, para você precisar de outro medicamento. Quantos desses, né, não estão desperdiçando? Quando ele fala aqui dos artistas, né, quanto talento ele podia estar empregando para ajudar as pessoas a vencerem, a serem melhores, e usam para outras coisas. Então, olha só como temos muitos filhos pródigos. Então, é aquele que está saindo com aquilo que ele tem, seja dinheiro, seja talento, seja algo que ele saiba fazer muito bem, seja conhecimento científico, intelectual, e está usando da forma incorreta. Esses são os filhos pródigos. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito? O mundo permanece repleto de filhos pródigos e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitas exclamações iguais a essas, né? Quantas pessoas às vezes têm aquele pão, o pão físico mesmo, material, bem contadinho, bem certinho, mas tem a paz. E quantos daqueles que têm comida sobrando, os boletos tudo pago e estão atormentados, não dorme, não consegue se conectar com Deus, não consegue se conectar com o divino, não acredita que existe Deus, não acredita que existe amor, não acredita que existe justiça, acha que tá tudo errado, que a vida é uma porcaria, que a vida é só tristeza, só amargura, não é? Então, é nesse sentido que ele tá falando, né? O Emmanuel, ele traz essa reflexão no sentido de que o filho pródigo não é aquele que desperdiça uma herança, não é aquele que vai e gasta só dinheiro em abundância. Tem um monte de filho pródigo aí que tem muitas outras coisas boas e que fazem mau uso delas, certo? E aí eu gostaria de complementar mais um pouquinho aí essa parábola, né? Porque ela nos traz uma grande lição. Quando a gente se identifica com o filho pródigo, ou seja, eu tenho
boas coisas, bom. Tem o meu tempo, gente, o tempo é valiosíssimo, né? Quanto tempo a gente desperdiça que a gente não poderia estar ajudando quem precisa? Quanta coisa, por exemplo, dentro da nossa casa a gente desperdiça agora materialmente falando, né? Que a gente não presta atenção e se perde. Roupa, comida, tanta coisa que às vezes até por egoísmo, né? A gente se perde porque a gente não parou, não se atentou, não tomou esse cuidado, não é verdade? E aí a volta para esse pai amoroso é quando a gente tá nesse lugar errado e a gente olha e fala: puxa vida, a gente tem a mesma reflexão do filho pródigo, né? Falei, eu preciso voltar. Esse preciso voltar que a gente faz é: eu preciso voltar para Deus. E esse Deus vai me receber com essa mesma festa que este filho pródigo foi recebido pelo pai. Então é isso que Jesus trouxe pra gente de ensinamento, você vai sair, você vai errar, você vai desperdiçar lá o seu dinheiro, o seu talento, mas quando chegar o momento, você vai saber voltar para trás. E quando você voltar para trás, quando você olhar para Deus, ele vai te receber com essa mesma festa que o pai do filho pródigo recebeu para ele. E se você já está com o pai e o pai recebe o filho pródigo como esse recebeu da parábola, que a gente não julgue, que a gente não fale: não, mas olha só, Deus está ajudando ele, que é tão malzinho, e eu não tô ajudando, não tá sendo ajudado em nada, né? Porque a gente pensa isso, né, gente? A gente tem que parar e falar: não, que bom que esse que se perdeu se encontrou novamente. Vamos festejar junto, né? Não vamos ser esse irmão do filho pródigo. Não vamos ser egoístas, porque a gente já tem, a gente já está ao lado do pai. E aí, lendo toda essa reflexão, né? Inclusive aqui no livro ele traz, eu prometi, vou ler aqui para vocês, que eu marquei, que eu achei lindíssima, né? Primeiro que ele fala assim: como poderia Deus criar um filho pródigo a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, voltar ao seu Criador, arrependido, propor o não mais ser perdulário, mas adaptar-se à vontade divina e caminhar para os destinos felizes que estão reservados? Como poderia Deus criar uma alma ao lado de um inferno eterno? Nunca. Deus nunca vai criar um inferno eterno. Por isso que ele diz: a gente está no sofrimento, mas quando a gente resolve se voltar para Deus, é maravilhoso. A gente vai ser recebido com festa, a gente vai sair desse momento ruim. Não há sofrimento eterno. Não, eu ressalto sempre isso. Não há sofrimento eterno. Eu acredito muito disso. Não há dores infindáveis, não há castigo sem fim, porque se os mesmos fossem eternos, Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Se Deus só deixasse a gente no sofrimento para sempre, cadê a misericórdia, cadê a justiça? Então, todo problema tem data para acabar. Todo o problema, por pior que ele pareça nesse momento, ele vai acabar. Quando a gente está no pior momento ali do problema, né, no pico do problema, é hora de se voltar para Deus e fazer igual o filho pródigo, porque a gente vai ser recebido com essa festa, tá? E como é uma parábola que nos faz pensar aonde eu estou, para onde eu estou indo, estou no caminho certo, é hora de voltar. Eu já estou ao lado do pai, eu estou longe do pai, tenho que procurar. Então, como a gente fala disso? A gente fala de reforma íntima, de se autoanalisar. E aí, olha, vou passar só 2 minutinhos, tá? Do nosso tempo aqui, rapidinho, para falar desse livro. O capítulo 3 desse livro, ele chama assim: Projeto de Vida. É pra gente pensar mesmo. E a autora, ela fala assim: o materialismo tem como base afetiva sentimento de segurança e bem-estar. Então a gente coloca a nosso bem-estar, a gente conecta ao materialismo.
expresso comumente por vínculos de apego e posse. Os reflexos mais conhecidos desses vínculos afetivos com a vida material são a dependência e o medo. Então, eu gostei dessa frase, quis trazer aqui também para a gente fazer um link com o filho pródigo, né? Ele achou que a vida dele estava resolvida quando ele pegasse a herança dele e caísse nesse mundão, que aí a felicidade era eterna. E aí foi lá que ele viu que não estava aí, né? A felicidade dele. Então, eu trouxe esse trechinho aí pra gente refletir. Então, não nos iludamos aí que, olha, para eu ser, minha felicidade está em ter um carro X, uma casa Y, né? Minha felicidade está eu estar em paz comigo mesmo, eu fortalecer a minha fé e eu saber, momento que eu não estou sendo certo, que não tá certo, buscar, né? Me aperfeiçoar. E a última frase aqui desse livro que eu marquei, que ele fala assim, ó: a reforma íntima solicita fazer de nossa vida um projeto de cumplicidade e amor. Cumplicidade e amor com quem? Primeiro com nós mesmos, em primeiro lugar, cumplicidade e amor com nós mesmos. Quando a gente se ama, quando a gente se perdoa, quando a gente se autoanalisa, a gente se melhora e aí automaticamente quem tá perto melhora junto. Então eu queria terminar essa reflexão dizendo, né, que nós temos que ter o nosso projeto de vida e que eu concordo muito aqui com a autora quando ela fala um projeto de cumplicidade e amor. Esse capítulo 3, né, que eu tô encerrando a live com ele, o capítulo anterior também, pessoal, muito legal, que ela fala que coisas que nós devemos ter para fazer a nossa reforma íntima. Então ela dá uns exemplos muito legais, vale muito, viu, esse livro aqui. Ela fala da postura de aprendiz, de estar sempre aberto para aprender, de se observar a si mesmo, de renunciar à velha pessoa que a gente é, de aceitar, de auto-perdão, de cumplicidade, de crescimento, é muito legal. De ser vigilante, de ser trabalhador, de estar sempre em oração, de buscar o amor incondicional, de socializar, de fazer caridade. Ela fala um pouquinho de cada coisa dessas, são coisas muito importantes, né, pra gente se melhorar. E eu penso que essa parábola do filho pródigo tá aí, né? Da gente pensar na consequência daquilo que a gente faz, da nossa reforma íntima ser cada vez mais intensa e da gente sim juntar esse monte de coisa que a gente aprende e se autoanalisar. Onde eu estou, para onde eu estou indo, quem eu sou, o que eu quero fazer, qual é o meu projeto de vida. Eu preciso ter um projeto de vida, todos nós precisamos, tá? E através desse projeto eu vou construindo tijolinho a tijolinho, sempre com cumplicidade e amor. Obrigado. Ai, que delícia foi. Eu queria ter mais meia hora, que se eu tiver mais meia hora, eu falava mais meia hora desse assunto, porque é tão bom, faz tão bem pra gente parar e analisar a nossa vida, sabia? Mesmo quando a gente descobre umas coisinhas que a gente fala, ixi, isso aqui eu tô pisando na bola, né? Dá aquela, não, mas eu tô pisando na bola, mas que bom que eu descobri que eu tô pisando na bola, que eu posso fazer desse outro jeito e que assim a gente vai construindo, né? Tem hora que a gente põe os tijolinhos do nosso projeto no lugar errado, aí a gente olha e fala, esse tijolinho aqui tá errado, vamos trocar ele de lugar. E assim a gente vai indo. Tem que ter esforço, dedicação, tem lágrima, tem choro, tem tristeza, mas no meio tem alegria, tem compensação, é tudo misturado, né? Eu amei falar desse tema, muito bom mesmo. Eu espero ter conseguido levar um pouquinho aí para vocês dessa minha empolgação do assunto, né? E que a gente comece, quem não começou ainda, que comece um projeto de vida aí baseado nas leis do amor, né? Nas leis de Deus, de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Quem já começou, é sempre bom revisar o projeto, acertar as coisas que não estão muito boas, e assim caminha a humanidade, né? Muito bom. Tem mais um trechinho. Falei, eu disse que tinha se encerrado, mas me lembrei
de mais uma coisa desse livrinho aqui que eu queria falar para vocês, para concluir. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ele fala assim, ó, agora a última frase para encerrar, tá? Ele fala assim, ó, mas a humanidade, nós, progride e este mundo passará à hierarquia mais elevada com a vinda de espíritos melhores, que somos nós mesmos, né, pessoal? Que nos orientarão para o bem e o belo, para a realização total dos nossos destinos. Então vão vir os nossos irmãos aí que já estão melhores do que nós, nos orientarem, e nós mesmos vamos já voltar melhores e vamos nos ajudando. Tinha encerrado, mas tinha marcado essa frase e achei muito importante também incluir ela aqui, dessa questão, que o mundo vai sim ser melhor. Não dá ouvido para quem fala que não vai não, que tá tudo perdido, que sabe de nada. O mundo vai ser melhor sim. Espíritos melhores virão e nós vamos vir também com espíritos melhores, e o mundo tem jeito sim. Combinado? Agora eu encerrei de verdade. Obrigado pela paciência, pela audiência. Vamos fazer uma vibração aí rapidinho, todo mundo junto. Depois da vibração a gente faz um passo coletivo. Depois do passo coletivo, ó, minha garrafinha, cadê ela? Tá aqui, ó. Minha garrafona, né, gente? Minha garrafa com água tá aqui. Peguem a de vocês, porque assim que termina o tratamento a gente já faz a fluidificação da água, tá bom? Então vamos nesse instante abrir os nossos corações em vibrações de muito amor, em favor de todo o planeta Terra, em favor de todos os espíritos que neste planeta habitam, encarnados e desencarnados, que todos recebam as nossas vibrações de muito amor. Que os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma recebam as nossas vibrações de muito amor. Que os nossos irmãos da área da saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros, cientistas, pesquisadores, que eles possam receber também a nossa vibração de muito amor nesse instante. Vamos vibrar também por todos os profissionais da educação, profissionais de todas as áreas, né? Que precisamos todos uns dos outros, que todos recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que não têm uma casa, que se encontram nas ruas, que eles recebam a nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças e pelos idosos, em especial por aqueles que estão esquecidos pelos seus familiares, em asilos, em orfanatos, em casas de recuperação. Que eles recebam a nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, por todas as casas de oração. Vamos vibrar por todos os nomes colocados nas caixinhas de orações de igrejas, casas espíritas, pelos nomes colocados na live nesse instante, pelos nomes nas listas de oração que a gente mantém. Vamos vibrar por todos esses irmãos, muito amor. Vamos vibrar amor e perdão por aqueles irmãos que se julgam nossos inimigos. Vamos vibrar por aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos. Vamos vibrar muito amor e perdão por todos eles. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso lar que nos acolhe. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, pedimos que os nossos amigos espirituais, que já estão conosco desde o início desse estudo, que eles possam nos aplicar um passe, reorganizando os nossos cintos de força, nos dando calmantes, remédios, fortalecedores, toda a energia que necessitamos e de que somos merecedores. Assim já vamos sentindo o nosso pensamento mais calmo, mais tranquilo, já vamos sentindo alívio nas nossas dores, alívio nas nossas angústias. Já vamos também nos sentindo mais fortes, mais corajosos para continuarmos a nossa caminhada.
Agradecemos por esse tratamento e rogamos que esses irmãos de luz deixem na nossa água os fluidos benéficos, fluidos de amor, fluidos de saúde, os remédios, calmantes, vitaminas, tudo aquilo que necessitamos, que seja colocado na nossa água nesse instante. Agradecemos ao plano espiritual por esse tratamento, pelo remédio recebido através da nossa água. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores, por estarem conosco, por nos auxiliarem com o estudo na noite de hoje, por permitirem o nosso tratamento espiritual. Vamos pedir que essa energia permaneça conosco. Vamos agradecendo a eles, rogando que sempre continue nos amparando e nos orientando, e que possamos na quinta-feira estar juntos aqui novamente com mais uma lição. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e à equipe espiritual. Ai, que bom, que delícia, muito bom, bom demais. Deixa eu ver se eu consigo falar uns ois aqui. Gente do céu. Vamos lá. Eric, boa noite. Meire, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estiveram aqui. Sandra Borges, boa noite. Elaine, vibrações. Rita Avelino, vibrações. Airan, vibrações. Eric, vibrações. Ismeinha, minha linda, foi muito bom ter você aqui. Saudade já tô de você, viu, Meinha? Elza, boa noite. Elaine, Airan, Elaine, Leonice, Patrícia Siqueira, Valquíria Vieira, Patrícia, todo mundo pedindo vibrações. Sueli Valeriano, Lindona, Léo, Olinda, Elaine, Sueli, verdade, amiga, tô vivendo tudo isso. Tamo junto. Muito bom. Rita Avelino, gratidão. Elaine, Sueli. Só isso, tem que pensar grande, pensar no melhor, porque Deus é bom, né? Deus é melhor de tudo, Su, com certeza. Marcos, Elaine, gratidão. Olinda, gratidão. Sueli. Não perdeu tempo não, Sueli. Sempre dá tempo. Ó o filho pródigo, sempre dá tempo. Elaine, gratidão. Marcos, Maria, Elaine, Marlene, Airan. Gratidão, minha amiga. Gustavo, gratidão. Regina Mubará, Carla Silva. Um beijo pra Dona Iná, Carla. Regina Mubará, Leonice. A Elaine, Deus é bom o tempo todo, Elaine, é isso aí. Turma, muito obrigado, foi muito maravilhoso estar aqui esse encontro com vocês. Quinta-feira a gente se encontra aqui de novo. Um beijo no coração, até a próxima. Jesus abençoe.